Então, gostaria de fazer todos muito bem-vindos. Meu nome é Gilberto Boff Bisognin, eu sou consultor financeiro e empreendedor internacional do Terra. E hoje é uma grata satisfação aqui com vocês e justamente associado a uma empresa que realmente tem trazido muita satisfação para minha família, para os meus amigos e para muitas pessoas. Porque ao longo de 12 anos que a empresa existe, e por muitas pessoas já terem compartilhado justamente esses óleos com outras pessoas, eu acabei tomando conhecimento também desses óleos, e um determinado tempo atrás, um amigo meu me convidou para conhecer então os óleos essenciais, né? E foi o Moisés que me convidou, e aí eu nunca tinha ouvido falar de óleos essenciais, mas eu disse, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. E confesso para vocês que eu tive que fazer quase que uma imersão, né, de estudo para poder começar a entender um pouquinho sobre os óleos essenciais, né? Então, a empresa que nós vamos falar é a doTERRA, né? Então, doTERRA é o nome em latim. Esse nome em latim traduzido para o português pode ser presente ou dádiva da terra. E essa empresa, ao longo dos anos, ela tem se mostrado realmente com um resultado incrível e nos trazendo justamente o avanço de tudo que aconteceu ao longo de muitos anos, né? Então, os óleos essenciais já têm um histórico muito longo. Desde os egípcios, em 3.500 anos antes de Cristo, eles já utilizavam óleos essenciais, né? E Cleópatra, inclusive, usava no seu corpo e no seu rosto para se rejuvenescer, assim como muitos outros também usavam até para cerimônias religiosas, né? Porque os óleos essenciais trazem o que há de mais puro para o nosso organismo, porque eles vêm através das plantas. E Hipócrates também utilizou, né? Os três reis magos, eles levaram o presente para o menino Jesus, que foi ouro, a essência, né, que é o olíbano e o mirra, né? Então são óleos muito conhecidos e os óleos mais preciosos e também os mais caros, né? E também os mais raros, por isso que são caros. E em 2008, então, surgiu a empresa doTERRA, né, criando um sistema de forma muito diferente para fazer as coletas dos óleos, né, fazendo uma parceria, então, com produtores no mundo todo. E nisso nasceu, então, a grande empresa que nós conhecemos, que foi fundada em 2008, né, aí vocês podem ver a sede global. Essa empresa, então, ela tem a finalidade e a missão, né, de trazer óleos essenciais da mais alta qualidade para o mundo todo. Por quê? Porque eles primam não pelo preço, mas sim pelo valor agregado e pela concentração, né, dos óleos mais puros que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e ter eles para a gente viver de uma forma melhor, com vários benefícios que eu vou falar para vocês daqui a pouco quais são os benefícios, certo? Esses são os fundadores, então tem vários especialistas aí em óleos essenciais, já há muitos anos, antes mesmo de existir doTERRA. Dr. Hill é um dos especialistas que está aí nessa foto, né? Bem, aqui está ele, ó. E vocês podem ver que basicamente todos eles têm uma experiência incrível, tanto na parte de óleos essenciais e principalmente na parte de segmento de negócios. E com isso, com todo esse know-how, eles trouxeram então essa expertise, essa experiência toda para o nosso dia a dia, né, que aqui no Brasil chegou há uns 2 anos atrás. E depois que nós começamos, então, a nos beneficiar dos óleos essenciais e poder utilizar os óleos essenciais, a gente vê justamente e observa o que acontecia antes de a gente ter os óleos essenciais. Então, na medicina moderna, nessa abordagem moderna de mercado, aí é bem o mercado da indústria farmacêutica, e muitas pessoas falam inclusive sobre drogarias, né? E as drogarias é que fazem, às vezes, as pessoas terem um medicamento ou um remédio que vai remediar uma situação,
e ele vai ir lá dar uma driblada no sintoma, né? Então, ele vai ali como agente sintético, né? O nosso corpo ele não absorve, não tem uma boa receptividade para produtos sintéticos, né? E normalmente a maioria das pessoas, ao fazer um tratamento, tem respostas muito ruins no organismo e tem efeitos colaterais muito ruins. Tanto é que nos remédios sempre tem o que? A contraindicação, né? Então, essas contraindicações que as pessoas tenham que continuar tomando esses medicamentos, né? E é uma indústria que é bem nova, tem uns 70 anos aproximadamente, ela fatura 22 trilhões ao ano, né? Nessa indústria do bem-estar global, que, né, que acaba não sendo um bem-estar para muitas pessoas, né? E a pergunta é, nós realmente estamos mais saudáveis ou não? Então, isso foi criado, né, essa indústria farmacêutica, inclusive há uns tempos atrás, né, quem lembra, não era farmácia, mas sim drogaria que existia nas fachadas da onde se vendia medicamento, né, justamente voltado ao que o homem produz para tratar os sintomas e para permanecer com os mesmos problemas ou ainda problemas maiores. E com isso, né, surgiu então a abordagem natural, né? Voltando lá às raízes dos nossos antepassados, que usavam chás, que falavam que a vitamina estava na casca, né? Que a gente tem que procurar usar alimentos mais saudáveis, né? Para cuidar melhor da vida e viver de uma forma melhor. Então, no caso, aqui se utiliza então de extratos de plantas que ajudam a melhorar nosso bem-estar físico e mental, né? Então, é menos tempo e menos dinheiro gasto com médicos em seu uso tópico. Aqui vocês estão vendo, inclusive, uma laranjinha, né? Nessa laranjinha aí, o óleo não é extraído da laranja, porque muita gente diz assim, não, mas eu tomo o suco da laranja, mas a questão é que o óleo não está na laranja, ele está na casca, né? E a casca é onde tem a concentração do que é mais forte para o nosso organismo, porque, por exemplo, um índio orange colocado, a gente consegue ter sensações maravilhosas, justamente por quê? Porque ele nos remete a estar no meio da mata, da floresta, e principalmente a laranja, ela produz uma coisa no nosso cérebro que é alegria e bem-estar. Então, além de vários outros benefícios, mas tem gente que é literalmente apaixonado por esse óleo, e eu sou um deles, né? E sou apaixonado por quê? Porque a natureza ela produz isso, né? Então, o que a Doterra faz? Ela vai lá e extrai esse óleo para o nosso uso, para o nosso dia a dia. E aí ela vai lá, problema, e atende várias outras necessidades do nosso corpo. Então, os sintomas eles minimizam e a raiz do problema é solucionada. E isso não só nisso, mas também quando a gente descobre que esses óleos essenciais, na realidade, são substâncias extremamente concentradas de plantas, frutas, flores, raízes e sementes, né, extraído no momento adequado. Aí tem gente que diz, mas como assim no momento adequado? Bom, tem frutas da estação, né, e essas frutas da estação, elas têm um momento certo para com a melhor composição de vitaminas. Os óleos essenciais também têm isso, né? Então, eles são poderosos por causa disso. Já, por exemplo, para fazer um vidrinho desses de rosa, vai lá mais de 10 mil pétalas de rosas para fazer um vidrinho. E tem que ser extraído tudo de forma manual para não perder a essência, né, que se compõe todos os ingredientes ativos dos óleos para nos beneficiar na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Então, uma gota ela faz uma grande diferença, né? E traz efeitos poderosos no nosso dia a dia. E aí isso vem justamente de encontro a nos dar um resultado harmônico de qualidade de vida e saúde. Aqui vocês podem ver então um mapa, né? Esse mapa aqui é o mapa da onde são extraídos as plantas nos seus lugares de origem.
E esse mapa, ele justamente reflete o quê? Né? Que cada continente, por cada região e solo, planta. Por isso que o Criador lá dos céus, né, colocou uma plantinha em cada lugar. E na sua sabedoria ele trouxe justamente o que há de melhor e mais puro para a nossa utilização e para o nosso dia a dia, então, para a gente poder ser beneficiado nisso. Aí, além de tudo isso, então, esses óleos eles vão para esse centro de pesquisas aromáticas, fazem todo o, a coleta desses óleos e fazem todos os testes para ver toda a combinação do que tinha naquela mata nativa, realmente ver toda a composição dessas plantas, que isso já são testados há mais de 12 anos, então não é uma experiência de agora. Isso é testado pela Doterra, mas óleos essenciais nos Estados Unidos já é muito mais tempo. E daí depois passa por esse certificado, né, que é o CPTG, que é o certificado de pureza terapêutico, né? Então, esse certificado, ele traz justamente o quê? Testado e garantido, aonde a gente tem um grau de pureza terapêutico aí extremamente rigoroso. Basicamente, hoje, no Brasil, só existe a Doterra que tem esse certificado nos seus óleos essenciais e que proporciona a utilização dos óleos de ingestão. Além disso, né, o quanto é concentrado os óleos, ou quanto nós podemos nos beneficiar, né, tão concentrados que uma única gota, né, por exemplo, de hortelã, né, ele pode fazer 28 xícaras de chá. Mas, naturalmente, nenhum de nós conseguiríamos tomar 28 xícaras de chá essencial, né? Dessa forma, seria, então, uma sensação maravilhosa. Por exemplo, esse óleo é um óleo que eu gosto muito porque eu tinha muita enxaqueca e dor de cabeça, né? E ele me ajudou bastante nessa parte. E até uma vez nós viajando com alguns amigos e uma pessoa entrou atrás para viajar conosco e disse assim: olha, já faz, a minha cabeça chega a estar assim explodindo, né? Vocês não fiquem bravos, mas eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. E aí a gente compartilhou uma gota desse óleo essencial, né, com essa pessoa, e ela, assim, no céu da boca, nas duas têmporas, passou um pouco atrás do pescoço e depois inalou. E em que conversar que parecia assim que fazia anos que não conversava com ninguém, e ela disse que nunca teve uma sensação tão rápida de passar a dor de cabeça dela, e ela se apaixonou pelo óleo assim instantaneamente, né? Então isso beneficiou e ajudou muito essa pessoa, e para nós foi muito bom, né? Porque essa pessoa conseguiu ter momentos melhores durante a viagem também, né? E os óleos essenciais, aqui vocês podem ver que a data 22 de agosto de 2017, então já faz muitos anos que os hospitais utilizam, né, os óleos essenciais no seu dia a dia, e nessa utilização, né, vocês podem ver aí a lista, né, isso aqui é uma página de centros clínicos e hospitais e laboratórios e vários locais que usam, inclusive, para a parte de hospitalar e para prevenção de vários problemas no dia a dia das pessoas. Então, nisso tudo, né, nós temos o benefício de utilizarmos os óleos essenciais no nosso dia a dia. E para que servem os óleos essenciais, né? Então, muitas pessoas, né, tinham problemas de ansiedade, de depressão, de dor de cabeça, de insônia, né? Alguns de vocês olhando essa foto aí, que abriu o microfone, e qual o problema que tinha e como é que foi solucionado e com que foi solucionado o óleo essencial em sua vida?
Patrícia, quer falar? Porque está o microfone aberto da Patrícia aí. Não sei se é ela que quer falar, compartilhar alguma coisa sobre o óleo, ou alguém gostaria de compartilhar, que tenha tido uma experiência que teve uma sensação assim, muito boa. Pode falar, pode compartilhar. A Cleusa Campos, que está aí na sala conosco. Então, Cleusa. Ô, Rui, enquanto a Cleusa aparece, eu vou te falar. Eu tenho 2 filhas que elas tinham rinite alérgica, mas muito crônica. E a partir de março, que foi quando eu entrei no doTERRA, aí eu dei um vidrinho de peppermint para cada uma, de 5 ml, e um de lemon. E elas não usaram assim todos os dias, sabe? Elas usaram tipo assim uma semana e deu, né? Acredita que não tiveram mais crise. Eu gastava assim um monte em farmácia com corticoide, antialérgicos, spray para as narinas. E elas, eu assim ficava com muita pena delas porque elas não conseguiam respirar. E então elas ficavam muito mal e aquilo me deixava mais mal ainda. Então hoje eu digo graças a Deus e aos olhos da doTERRA, elas não tiveram mais nenhum dia de crise de rinite alérgica. Então eu estou até falando baixinho de medo que volte, mas foram os olhos, com certeza. E mais outras coisas que Maravilha, daí Ana Maria, obrigado. tá. Muito obrigado por... Então, se não tem mais ninguém agora que vai compartilhar no momento, daqui a pouco mais é só levantar a mão aí no passo e a gente passa a palavra. Aqui, como vocês podem ver, né, nós temos então 10 óleos essenciais, que são os 10 óleos mais utilizados no mundo todo. Esses óleos, vocês podem ver aqui, ó, que tem óleos voltados para a parte de imunidade, tem óleos que são né? Tem óleos que ajudam a fortalecer o cabelo. Aqui é um resumo, tá, pessoal? Porque existe mais de 100 tipos de óleos, mas os 10 mais utilizados. Esse óleo aqui é maravilhoso, tá? Para pessoas que têm dor de garganta, né? Minha esposa tinha uma dor de garganta, até essa semana teve uma dor de garganta, assim, ó, chegava a arder o pescoço de tanta dor que ela tinha. E com esse óleo On Guard, né, passou a parte de infecção e de dor de garganta dela. Óleos que ajudam muito na concentração, na disposição, ativar a memória, concentração, né? O frankincense, que é o olíbano, né? Óleo para desintoxicar o corpo, o lemon, né? Tenho uma amiga minha aí que estava com um problema sério de pedra nos rins, se torcia de dor e não conseguia dormir, o dia também era terrível, né? Então, por conta disso, usando esse óleo lemon, ela eliminou a pedra dos rins dela e ela conseguiu viver, então, bem melhor, né? Também o lavanda, que ajuda, no caso, a pessoa a dormir melhor, né? Parte de ansiedade também, ajuda muito nisso, no estresse, né? E ajuda também a parte de cicatrização de pele. Para a pessoa que quer ter mais foco, mais energia, mais concentração, pode usar o peppermint, né? Tem o Brit, que agora há pouco a nossa amiga aí compartilhou conosco, que é um óleo para rinite. Eu tenho um amigo meu que ele começou a utilizar esse óleo e, na realidade, quando eu fui visitar ele lá para falar com ele sobre os óleos, ele disse que já tomava mais de 24 remédios por dia. E aí ele pegou e começou a utilizar alguns óleos, mas quando eu fui lá falar com ele uns 20 dias depois, ele disse, nem estou usando muitos óleos, que eu fico tanto nessa função de medicamento, eu disse, começa a usar os óleos. Aí um dia ele chegou em casa com uma falta assim, terrível de respiração e começou a utilizar então os óleos, e aí basicamente ajudou ele muito, né? Porque ele foi utilizar um aparelho, ele tem um aparelho respiratório, porque ele já tem uma respiratória, só que desse dia ele trancou de uma forma que ele usou o medicamento receitado pelo médico e não conseguia abrir a respiração dele. E aí o único recurso que ele lembrou é de eu vou usar o óleozinho do vidrinho. Ele largou 3 gotas, que é até o exagero, né? Mas a primeira inalada limpou a ação dele, ele disse, esse óleo salvou minha vida, né? Então,
pessoas com problema de insuficiência respiratória, né? É bem interessante, ajuda bastante nisso, né? Então, é bom e dá um resultado incrível. Também a parte de digestão, né? Então, nós temos aqui o óleo para pessoas que têm o intestino irritado, o estômago irritado, pessoas com dificuldade, né, aqui no Rio Grande do Sul se chama de ir aos pés, né? Mas outros lugares intestino trancado mesmo, né? E vários tipos de dores e até massagem. Esse óleo aqui está sendo utilizado muito por atletas também. Então, aqui é um resumo, né? Claro que nós temos depois palestras que vocês podem entender e saber sobre tudo, porque daí tem óleos para várias outras funções, né? Inclusive, aqui é como a gente pode utilizar os óleos, né? Então, a gente pode utilizar os óleos de forma prática, pode ser por um difusor, que o difusor ele potencializa pelo menos em umas 7 vezes, né, o efeito do óleo no ambiente. Eu sempre estou com um difusor aqui no meu lado e para trabalhar, né? Então ele ajuda muito na parte de vias respiratórias, melhora o humor, refresca o ar. Mas a gente, se não tem o difusor, a gente pode fechar a mão que nem essa moça ali, né, e fazer uma inalação, ou no próprio a gente fazer inalação, e a inalação ela funciona de uma forma fantástica, né? Então, o poder da inalação é incrível, tanto é que para um primeiro anestésico, né, usam nos hospitais um sistema de inalação para a pessoa dar uma desmaiada, tomar algum outro tipo de sistema assim para a pessoa pagar para poder fazer uma cirurgia. Pode ser ou qualquer um que queira utilizar, mas nas crianças tem que diluir o óleo, né, por causa que o pé é muito sensível, muito delicado, e também em massagens, né, então uma massagem ela se torna muito mais relaxante. E para a parte de ingestão, né, então a doTERRA é o único óleo no Brasil hoje que ele serve para ser utilizado como ingerido, né, um óleo de limão, um óleo de mota e vários outros óleos que podem também ser ingeridos. Então aqui controle de peso, tem óleos para alergias, né? Problemas emocionais, quanta gente hoje em dia assim dentro de casa, né? Fica irritado, fica preocupado, fica querendo saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, né? Pode começar utilizando um óleo balance, né? Para dar uma equilibrada nas emoções e também pode utilizar outros óleos aí como o Citrus Bliss, né, que se você não está feliz, ele vai te deixar feliz, então use Citrus Bliss e fique feliz. O Serenity, que é um óleo que ajuda você a ter uma noite mais tranquila, ou lavanda também, que ajuda na insônia, na ansiedade, né? O Elevation, que ajuda você a equilibrar, e esse óleo aqui ele é para asma, né? O Brit, mas o Brit, além de ser para asma, ele ajuda na ansiedade, porque a asma, a primeira provocação do ataque de asma é a ansiedade. E aí tem os óleos para o aparelho digestivo, tem óleos para tiroide, né? Tem óleos para labirintite. As pessoas hoje em dia saem assim meio... Tem muita gente que está saindo de casa e não sabe, assim, está meio desorientado, né? Faz tempo que não sai, ou às vezes, de repente, até um sol forte dá aquela sensação de tontura. Então, os óleos ajudam a trazer um equilíbrio imediato, porque eles trazem a ativação da circulação sanguínea na cabeça, principalmente esse o peppermint. E óleo para autismo, né? Então, tem vários óleos aí que ajudam nos autistas e vários outros tipos de sintomas. Os óleos essenciais eles vão auxiliar as pessoas a ter o equilíbrio imediato, porque é 22 segundos e ele já está ativo no teu sistema, né? Então, porque é um óleo extraído de uma planta lá do meio da mata, né? Os famosos, eles já estão utilizando os óleos essenciais da doTERRA, né? A seleção brasileira de vôlei feminino também, e também alguns times de futebol, né, Brasil afora, aí já tem vários times de futebol que usam o Deep Blue e o Peppermint para dores musculares ou até para preparação, para evitar distensões, né? Então isso é bem bacana.
Aqui vocês podem ver que, basicamente, nós temos uma linha muito ampla, né? São mais de 384 tipos de produtos, né? Então, nós não temos nem ainda a dimensão, porque tem muito pouco, tem mais de 100 produtos, mas ainda tem muito mais produtos que vão vir, né? Inclusive tem essa pasta dental aqui, que é uma pasta dental com flúor, e isso os dentistas já, nos seus estudos, né, constataram, e os médicos também já constataram, que o flúor ele causa demência, né? Então, não usem pasta dental com flúor, porque ela vem a causar demência, e isso é um problema grave, que atenua vários outros problemas, né, por conta disso, inclusive ajuda essas pessoas, por exemplo, a problema de Alzheimer, o Parkinson, né, também gera vários problemas que acelera esse processo se a pessoa já tem tendência para isso, né. Tem produtos bastante acessíveis e que são tudo à base de vegetais naturais, né, que daí são justamente o Virage aqui, que é uma linha natural, né, para rejuvenescimento, que já está à disposição, e ela é muito, muito acessível, principalmente dentro da composição dela e dos óleos que compõem ela, né, porque tem até mirra dentro dessa composição para rejuvenescimento, e é incrível a qualidade que dá, né, na pele das pessoas esse óleo. Então, basicamente aqui eu falei para vocês sobre o que é doTERRA, sobre o que são óleos essenciais e como usar os óleos essenciais. Agora eu vou para uma outra etapa, né, que é a parte de empreendedorismo. Essa parte de empreendedorismo, né, é justamente onde a gente pode fazer da doTERRA algo que possa ser significativo para nós e para muitas outras pessoas. E ao fazermos isso, nós participamos do lucro da expansão da empresa no Brasil e em outros lugares no mundo, através de intermediários que saem da linha de produção até nós clientes, e nós então participamos do lucro tanto da publicidade, de outros meios de intermediários. Esse lucro ele fica na nossa mão, então, como empreendedores doTERRA. E aí é uma forma muito simples, eu vou explicar para vocês agora justamente essa forma, né, para vocês terem uma ideia de como a gente pode se beneficiar, né, de tudo isso. E o primeiro ponto, né, basicamente, é a gente utilizar os óleos essenciais. Uma vez que você começa a utilizar e viver a experiência dos óleos essenciais em sua vida, você vai ver que os óleos essenciais vão te dar um retorno à tua saúde, à tua qualidade de vida, e você vai querer compartilhar, porque pessoas, por exemplo, que têm problema de rinite, nariz trancado, né? Pessoas que têm problema de dores contínuas, ou pessoas que têm má circulação sanguínea. Tem um amigo meu que tem um problema de má circulação sanguínea, assim, ó, esfriou um pouquinho, ele já está com os pés e a mão frio, e começa a dar dormência, e acorda com dormência. É terrível, né? Então, tem alguns óleos específicos para isso que ajudam a gente a utilizar. A gente utiliza, a gente então quer compartilhar com os outros. E daí, se a gente começa a compartilhar com os outros, né, a gente também vai fazer o quê? Vai construir uma renda e vai expandir. Por quê? Porque muitas pessoas hoje elas têm necessidade de viver melhor. Muitas pessoas têm a necessidade de manter boas amizades e bons relacionamentos, então elas compartilham isso com seus amigos. E muitas pessoas têm necessidade de ter a sua situação financeira equilibrada, tranquila, feliz e gradativa, onde as pessoas elas sim podem viver sem a preocupação que vai, né, eu sempre digo assim, tem óleos essenciais que te ajudam, né, no teu equilíbrio emocional, mas tem o dinheiro, ele nos ajuda a não ter preocupações, ansiedade, estresse excessivos, né? Porque tem muita gente preocupada às vezes com as contas do seu dia a dia e se preocupa realmente com essa fase aí da vida, né, que estamos todos nós passando, e das incertezas que vivemos, pelo menos para a gente poder ter um alicerce financeiro tranquilo ao longo das nossas vidas, né? Então, basicamente,
aqui nesse ponto, a gente pode pensar assim, mas e como eu posso aumentar os meus resultados financeiros gradativos, né, que eu possa realmente ter uma tranquilidade ao longo da minha vida? E o que que eu posso fazer, o que que eu preciso fazer, Gilberto, para fazer isso? Né? Então, a primeira coisa que ao você se cadastrar na doTERRA, você vai se cadastrar com 25% de desconto, certo? Então, você pensa o seguinte, muitas pessoas vão na farmácia comprar um medicamento, né? E às vezes quando eles dão lá 5, 10% de desconto já é muito bom por conta disso. Acontece basicamente, né, que vai lá gastar R$ 100, né, na farmácia, né? E aí tu chega e o cara diz assim, eu vou te dar R$ 25 de desconto. É um bom desconto. Então, na hora que nós temos esse desconto no nosso para a utilização de algo tão precioso para a nossa vida, vai ser já maravilhoso. Agora, também eu posso participar de um programa de pontos, né? Eu acumulo pontos e troco por produtos. Como é que funciona isso? A partir do mês seguinte ao meu cadastro, né, eu posso me inscrever no programa de fidelidade. Esse programa de fidelidade, ele faz com que tudo que eu for comprando vai acumulando pontos. Esses pontos eu posso trocar por produtos grátis. Os produtos são os óleos, os shakes, os shampoos, os condicionadores, algum outro produto, tá? Esses produtos, então, eu vou poder utilizar ele para mim, ou até se eu gosto de revenda, eu posso revender. Se eu não gosto de revenda, eu só vou manter e dar de presente. Agora tem muita gente que quer acumular pontos, por exemplo, para dar presente para o Natal, né? Tem gente que já está aqui, ó, mas é mês de agosto, sim, mas alguns meses atrás era janeiro, já nós estamos já no mês de agosto e está passando muito rápido, né? Então, você pode acumular esses pontos para você trocar por produto grátis. E esses produtos você vai presentear os seus amigos no Natal. Vai dar uma coisa diferente, seus amigos, seus parentes, para quem você quiser, tá bom? Aqui é um site, né? Esse aqui é o meu site, cada um, quando se inscreve como consultor de negócios, então pode ter um site e pode fazer vendas no Brasil inteiro através desse site. Em outros países, como é que funciona? Eu vou ligar para a doTERRA e através da venda online que eu faço, eu posso entregar em mais 55 países. Então, eu tenho um negócio internacional. Além disso, agora você vai entender um pouco mais sobre negócios, tá? Como nós estamos falando de negócios, nesse lado do quadrante aqui, é o lado justamente da preocupação. Por quê? Porque muitas pessoas que estavam empregadas estão desempregadas, muita gente está procurando emprego e não tem segurança financeira nenhuma. Os autônomos, então, mais ainda, né? Não conseguem muitas vezes nem atender, né? E estão totalmente inseguros e depende do trabalho do mês para receber. Se param de trabalhar, param de ganhar. Nesse outro lado do quadrante, que é o lado direito do quadrante, né, onde a gente olha ali que você pode ser, então, dono de um negócio, aí você vai desenvolver um negócio, certo? Que ele se multiplica e você não sabe a dimensão de tanto que cresce, mas ele cresce bastante. E com o tempo você então vai investir dinheiro para fazer com que o seu dinheiro renda mais e você consiga ter o equilíbrio das suas finanças. E isso é maravilhoso, certo? Aí você começa o seu negócio. E você começa o seu negócio compartilhando com os seus amigos. Ao você compartilhar com seus amigos, o primeiro, o segundo e o terceiro nível, que são as pessoas convidadas diretamente a você, aquelas que os seus amigos compartilharem, e a terceira geração, você ganha nos primeiros 60 dias... Essa coisa mais querida, mais amada. Sim, eu sei que são, mas eu vou ter que desligar o teu áudio. Espera aí. Jacir, vou desligar seu áudio, Jacir. Então, eu sei que são muito amados, mas nesse momento nós precisamos terminar aqui essa parte de desenvolvimento de negócios e as pessoas então vão compartilhando. Então, ao compartilhar nesses 3 níveis, eu ganho
desde da data do cadastro de cada pessoa. Se eu cadastrar uma pessoa esse mês e outra daqui 60 dias, sobre os primeiros 60 dias do cadastro da pessoa, eu ganho sobre isso. Então, eu vou continuar dando um suporte, né, de instrução, de informação, de treinamento, para que essas pessoas, então, elas possam criar um negócio que dê uma renda imediata para elas. Né? Tem pessoas que em um mês, com esse bônus aqui, ganham entre 500 a R$ 1.000 por mês, se fazem o trabalho, né, bem orientado e fazem o trabalho que tem que ser feito. Né? A partir daí, eu também posso, após esses 60 dias, né, eu posso participar então do poder da alavancagem, que isso vem lá do livro Os Segredos da Mente Milionária, que eles falam justamente, que o Harvey Eker fala lá que a gente tem que contar com o poder da multiplicação dos resultados. E que isso vem desde o funcionamento lá da criação da lâmpada por Thomas Edison, né? Também pelas franquias do McDonald's, também das franquias do Postos Ipiranga. Então, tudo isso é uma rede de lojas, uma rede de farmácias, uma rede de postos de gasolina, uma rede de supermercado, que gera uma receita contínua e que alavanca os resultados do dono de negócio. E você abriu o seu negócio aqui, você tem esse mesmo poder. Como é que funciona isso? Você vai ganhar sobre 7 níveis. Até o bônus anterior era 3, agora você vai para 7. Nesses 7 níveis, a empresa ela paga um diferencial incrível, que ela aumenta os seus resultados financeiros a cada nível. Então, quanto mais você ajudar os seus parceiros de negócios e as suas equipes, mais a doTERRA vai te pagar. E mais os seus amigos e os seus parceiros de negócio vão querer ajudar os outros também. Como é que funciona isso, então? Né? Aqui é justamente os percentuais que vai aumentando. Então, no 7º nível tem 7%. Onde mais tem pessoas, né? Mais nós vamos ter participação de lucro. E olha só que interessante isso. Se eu convido só 3 e cada um desses 3 convida 3, o negócio ele vai se multiplicando e vai chegando até 2.181 pessoas lá no 7º nível. Total de todas as pessoas do grupo, 3.279. Então, você vai crescendo a sua rede. E, na realidade, muitas pessoas da minha rede hoje eu não conheço, mas eles continuam fazendo negócio, porque eles gostam dos óleos essenciais, porque eles gostam de compartilhar com os amigos e também porque eles querem criar uma renda. Né? Então, a partir daí, eu tenho esses valores, né, que vai me dando uma tranquilidade financeira, e aí eu tenho então a liberdade financeira que eu quero através desse negócio que ele pode me proporcionar. Depois eu tenho esse outro bônus que é o poder de 3. O que é o poder de 3? Eu convido 3 pessoas, né, no mesmo exemplo anterior ali que convido 3, mas através dessas 3 pessoas eu vou então ganhar mais uma fatia dos resultados financeiros ao criar a minha rede. Né? Como é que funciona isso? Funciona justamente assim, eu convidei 3 pessoas. Essas 3 pessoas, elas fizeram um volume de pontos, e esse volume de pontos me dá um total de 600 pontos em rede. A doTERRA me paga R$200 direto na minha conta bancária. Tá? Se eu ajudei essas 3 pessoas a ganhar R$200, a doTERRA vai lá, né, olha isso e diz, olha que legal, esse cara é um construtor de negócio, ele está expandindo o negócio, então vamos dar R$1.000 por ele ajudar 3 pessoas a serem líderes. E aí, essas 3 pessoas, eu ajudo eles a ganhar R$1.000, então a doTERRA, né, vai me pagar um valor de R$5.000. E aí eu vou trabalhando, né, posso ajudar quantas pessoas, se eu quiser abrir mais 3 organizações e fazer mais R$5.000, se essas pessoas mantêm esse mesmo volume todos os meses, eu tenho essa fatia de rendimento todos os meses também, certo? Agora, a partir daqui, eu também tenho a participação de lucro no bônus de liderança. O que é isso? A doTERRA, ela distribui até 7% de acordo com o nível que você escolher. Então, você trabalha como dono do seu negócio e a doTERRA paga aquilo que você merece pelo resultado e pelo trabalho que você faz. Né? Isso é gradativo, isso é contínuo, né? Um pouquinho cada dia,
né? Eu sempre digo que não precisa fazer um trabalho de cigarra, né, cantando toda hora, mas sim um trabalho de formiguinha, todos os dias guardando um pouquinho, fazendo um pouquinho, ajudando alguém, e aí vai obtendo então os resultados e multiplicando o teu negócio. Se tu compartilhar só com 2 pessoas todos os dias, mas todos os dias tu faz isso, ao longo dos anos você vai ter, sei lá, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas abaixo de você, porque eles foram fazendo a mesma coisa que você foi fazendo. Então, o seu negócio, ele vai crescendo. Eu gostaria que alguém, a Adriana Panis está aí conosco. A Adriana já é Silver, né? Ela já chegou a uma boa fatia hoje do negócio. Se tu pudesse, Adriana, compartilhar conosco, né, o teu resultado e como tem sido, assim, participar do Terra e principalmente, assim, como tem aumentado gradativamente os teus resultados, mas principalmente ao compartilhar. Pode falar conosco sobre isso? Boa noite, Gilberto. Tudo bem com você? Maravilha. Você está me provocando, né? Porque você está me provocando. Então, aqui Eu- vai um grande depoimento, porque para eu ter um momento desse de conversar com pessoas, eu, quando conheci doTERRA, eu comprei um kit por causa de um único óleo, Deep Blue, para dores, por ter uma família de tios numerosa, e simplesmente esses tios, a conversa deles era dor. E eu disse, meu Deus do céu, eu quero isso para parentela. Foi exatamente o termo que eu usei. Quando chegou o kit, comecei a distribuir as minhas gotinhas, então tive grandes resultados com a distribuição e o compartilhamento. Fui cadastrando pessoas e essas pessoas começaram a ter os seus resultados e a unidade, sim, foi crescendo. E como isso tudo acontece? De uma forma muito rápida. Por quê? Cada pessoa, quando ela entra em contato com o óleo, ela simplesmente tem uma necessidade e essa necessidade dela é atendida. E por eles agirem muito rápido e por serem 100% naturais, eles simplesmente combatem a situação daquela doença que a pessoa está vivendo, porque nós não falamos em remédios, nós não falamos em doenças, nós falamos em prevenção, nós falamos em saúde. E quando nós temos o entendimento que um óleo essencial, ele é um suporte físico e emocional, a gente fica cada vez mais apaixonado. E devido à minha aquisição do kit, eu fui usando o Deep Blue para dores, e a cada pessoa que eu encontrava na rua, conhecida, é claro, eu olhava para ela e dizia bom dia, boa tarde, boa noite, e perguntava, tu tem dor? E a pessoa dizia, não, 100% das pessoas. E eu começava a instigar a pessoa, no sentido assim, dor no tornozelo, cotovelo, joelho, o ombro, torcicolo, cervical. E ela dizia, ai, eu tenho sim uma dor na cervical. Então eu dizia, olha, é um óleo nobre, essencial, e eu vou te dar uma gotinha e você vai aplicar no local. E continuava a minha conversa no sentido de como está teu pai, tua mãe, teus filhos, teu sogro, tua sogra, para dar o tempo para ela ter o alívio sim da dor. E aí ela tinha esse alívio. E as surpresas são fantásticas, porque doTERRA, ela nos surpreende todos os dias simplesmente com a doação de uma gotinha. Chegou, passado 4 meses, eu entendi o óleo de gerânio. E o óleo de gerânio, ele é um óleo que, além de ser o óleo completo para o feminino, ele nos ajuda no emocional. E eu entendi que simplesmente o gerânio ia trabalhar os meus medos. E como é que eu ia fazer a avaliação disso tudo? E comecei a usar o gerânio. Mandei buscar, na ocasião ainda não tinha no Brasil, mandei buscar e disse, eu preciso de coragem e ação, eu preciso de coragem e ação. Eu preciso de coragem e ação porque eu comecei a pensar quantas coisas eu fiz por necessidade e não por leveza. O quantas coisas eu perdi por falta de coragem.
Porque a vida vai passando, os dias vão passando, né? E aí eu comecei a avaliar o que o gerânio fazia em mim. E eu fui usando o gerânio todos os dias, e até hoje eu vivo e continuo numa pipa de gerânio, porque eu preciso trabalhar muitas coisas em mim. E simplesmente, a passados 6 meses, eu tenho um irmão que chegou muito ruim de saúde, que tudo iniciou com o diabetes, e levou ele para o renal, problemas renais, onde hoje ele faz hemodiálise. E no meu estudo e envolvimento com os óleos essenciais, eu fui me aprofundando cada vez mais. Para que servem esses óleos? Para que servem? Como é que eu posso ajudar esse irmão? E eu fui descobrir, por estudo, que o gerânio é um dos poucos óleos que ajudam o pâncreas. E o pâncreas é o órgão que se desarmoniza, se desorganiza dentro do nosso organismo e traz a condição do diabetes. Gente, parece incrível. Maravilha. Eu, assim, fico encantada com o resultado dos óleos essenciais, porque para mim, se perguntarem se eu uso para o físico, eu vou dizer que não, porque eu não tenho doença, Mas se me perguntar se eu cuido do meu circulatório, eu vou dizer sim, com o Copaíba. Se me perguntarem, tu tem problema de gordura no fígado e intestino trancado, eu vou dizer não, eu não tenho, mas eu tomo Lemo para justamente manter o meu fígado e o meu intestino. E uso todos os óleos para o emocional, todos. Gente, é um absurdo. Hoje da noite montei uma sinergia por causa do nosso amigo Guzo, que está aqui na sala. E Gilberto, se tu quiseres ouvir um depoimento de uma pessoa sobre orégano, eu te convido a chamar ele. Então, nessa minha caminhada, eu fui construindo a unidade, fui ajudando pessoas a chegarem a conquistarem as suas classificações e me tornei uma Silver. E o que é ser uma Silver? É ajudar 3 pessoas a ser um Elite. E um Elite é muito fácil de chegar. E como a gente chega a um Elite? A produção. Se eu tiver um cartão Black, daqueles bem gordos, assim, sabe? Eu posso chegar e comprar 3.000 pontos, eu sou uma Elite dentro da doTERRA. Mas, se eu quiser ir a Premier, que é buscar o bônus de divisão de lucro, obrigatoriamente eu preciso ajudar 2 pessoas. Ai, mas eu não gosto, eu não quero. Começa a usar orégano hoje, para o desapego, para o egoísmo, porque em doTERRA nós temos que gostar de pessoas. Nós temos histórias para ouvir e histórias para contar. Então, cheguei a Silver, sim, gratidão imensa à unidade construída, sempre buscando novas classificações, e sempre com o foco em ajudar os últimos que estão entrando na unidade. Os últimos são os novos, porque os níveis eles vão crescendo, né? E aí o objetivo e o meu foco é sempre ajudar o novo. E é esse Maravilha, Adriana. novo que a gente vai preparando, tá? Obrigada pelo espaço, falei demais. Boa noite. Maravilha, imagina. Então, é isso aí, a gente começa com os. Não, a gente começa gradativamente e crescendo, né? E aí a gente pode ir compartilhando os resultados, né? Você pode escolher quanto você quer ganhar. O interessante é que essa renda é contínua e vai aumentando na medida que você vai auxiliando as pessoas de sua equipe. Aí, mas então, como é que eu faço? O que eu preciso fazer para começar esse negócio? Eu tenho que investir R$ 500.000 como uma franquia do McDonald's ou uns R$ 100.000 como uma franquia do material didático para o treinamento do seu negócio e ter toda a estrutura de negócio, então você pode estudar isso. Tem todas as línguas, tá? Se você quer expandir por algum outro país, dado você paga então R$ 2.384, que é um kit com 30 itens, né? Então ele vem com 30 itens, ele que fica melhor.
vem esse difusor, que só o difusor é R$500, né? E aí vem vários outros itens, aí, shampoo e condicionador para veganos, inclusive, né? Aqui a pasta dental vem junto, o creme para dor, né? Esse creme para dor é maravilhoso também. Então, vem todos esses benefícios. Ou você pode começar com esse kit, né, que de 1.685 ele fica por 1.264. Ele vem os 10 óleos, aqueles que eu expliquei, né, e aí vem ainda o difusor gratuito junto. Então, você pode escolher esse aqui, você pode escolher um kit de massagens, por exemplo. Eu gosto, as pessoas têm massoterapeutas, às vezes, que querem entrar no negócio, mas elas querem já óleos mais voltados para massagem, daí tem esse kit que é o Aromatouch, né? Que também vem com difusor, que no caso, o massoterapeuta vai colocar lá no seu ambiente de trabalho, ou no kit mais econômico também tem esse aqui, que é o kit Brasil, ou também tem o kit Família, né, que vem os 10 óleos no tamanho de 5 ml, e você pode, então, começar utilizando os óleos. Se você só quer utilizar os óleos, não tem problema, você pode começar só utilizando os óleos. Se você quer utilizar os óleos, compartilhar e criar um negócio, faça no seu tempo livre. Depois, se você tem todo o tempo livre, faça 100%. Vai de acordo com a sua agenda e com o seu planejamento, né? Eu acho que, basicamente, a gente precisa saber muito dessas informações que estão acontecendo nos últimos tempos, para as pessoas estarem bem preparadas para saber o que está acontecendo, né? Então, mas onde é que eu busco essas informações? Onde é que eu tenho informações melhores? Né? Além daquele material, tudo que a Doterra já tem no site disponível, que você vai poder estudar, de como você gerenciar e fazer crescer e até ensinar líderes, também tem vários livros, né, que vão te ajudar a você pensar de forma empreendedora, né? E aí estão alguns exemplos de alguns dos melhores livros, né, que tem, e que você pode estudar a forma empreendedora de muitas pessoas que já tiveram sucesso e que eles podem, então, te auxiliar no teu crescimento e no teu desenvolvimento para se tornar uma pessoa muito bem estruturada psicologicamente, mentalmente e buscar conhecimento, né? Eu estou lendo esse livro agora, nesse momento, Escola de Negócios. Ele é um livro maravilhoso, né? Um livro que ele te dá uma visão muito ampla de todos os negócios, né? E não importa o segmento de negócio que você esteja, né? Essa Escola de Negócios é um livro que eu sempre digo, um livro de fundamento, né? Esse livro aqui eu já li já umas 5, 6 vezes e estou lendo ele de novo, né? Então, esse livro aqui eu já li também, esse aqui eu já li também, esse aqui eu tenho que comprar, que eu ainda não li, esse também eu já li. Então, tem vários livros, tem muitos outros livros que a gente pode se estruturar para a gente saber qual passo que vai tomar em cada ponto do negócio que vai desenvolver ao longo, né, da sua carreira de sucesso, né? Então, o negócio ele começa por você, você faz o crescimento que você quer na medida que você quer. Quanto mais rápido, mais fácil, né? Então, o negócio é aumentar a velocidade. E isso que é bom dentro desse negócio, né? Para você pode fazer e você crescer na medida que você acha mais adequado.